Gente, segunda pregação na série baseada no livro de Daniel. O nome da pregação de hoje que eu dei é Vencendo o Mundo. Como que nós lidamos com uma cultura totalmente anticristã? Por todos os lados, nós somos massacrados. A nossa fé é perseguida sistematicamente. Tudo aquilo que nós valorizamos é repudiado por este mundo. Seja lá na sua escola, seja na sua empresa, seja na sua família. Nós somos exatamente o que o livro de Daniel representa. O livro de Daniel mostra o povo de Deus, uma meia dúzia do povo de Deus, no meio de uma cultura totalmente pagã. Antes disso, a nação inteira era o povo de Deus. Agora não. Agora é Israel, um povinho, no meio de uma cultura totalmente idólatra e anti aquele povo de Deus. O mesmo acontece conosco, o mesmo se dá conosco. Nós somos o povo de Deus no meio dessa cultura que a cada dia se distancia mais de nosso Senhor. E como que nós vencemos o mundo? Como que nós vencemos essa cultura? Isso tem tudo a ver com o relato de Daniel, tem tudo a ver com a história de Daniel e também o capítulo 1 de Daniel. Vamos ler Daniel capítulo 1, versículo 1. No terceiro ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. O Senhor entregou nas suas mãos Joaquim, rei de Judá, e parte dos utensílios do templo de Deus. Ele os levou para a terra de Sinar, para o templo do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Então o rei disse a Aspenaz, chefe dos seus oficiais, que trouxesse algum dos israelitas da família real e dos nobres, jovens sem defeito algum, de boa aparência, dotados de sabedoria, inteligência e instrução, e com capacidade para servir no palácio do rei. E disse-lhe que lhes ensinasse a cultura e a língua dos babilônios. O rei lhes determinou a porção diária das iguarias do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem alimentados por 3 anos, para que no fim destes pudessem servir diante do rei. Entre eles se achavam alguns vindos de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos oficiais lhes deu outros nomes: a Daniel, o de Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e a Azarias, o de Abednego. Porém, e aqui eu prefiro a versão revista atualizada, que diz assim: Daniel resolveu firmemente não se contaminar. Porém, Daniel decidiu não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu permissão ao chefe dos oficiais para não se contaminar. Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte dos chefes dos oficiais. Mas o chefe dos oficiais disse a Daniel: Tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Se ele achar os vossos rostos mais abatidos do que os dos outros jovens da vossa idade, poreis minha cabeça em perigo diante do rei. Então Daniel disse ao encarregado designado pelo chefe dos oficiais para cuidar de Daniel: Ananias, Misael e Azarias, peço-te que proves os teus servos por 10 dias, dando-nos apenas legumes para comer e água para beber. Então, na tua presença, que a nossa aparência seja comparada com a dos jovens que comem das iguarias reais, e faze aos teus servos de acordo com o que observares. Assim, ele atendeu ao pedido e os experimentou por 10 dias. Passados os 10 dias, a aparência deles era melhor e eles estavam mais nutridos do que todos os jovens que comiam das iguarias reais. Então os oficiais lhes tirou as iguarias e o vinho que deviam beber e passou a dar-lhes legumes. Gente, não tem nada a ver, sabe, jejum de Daniel não existe, tá? Isso aqui não é jejum. Daniel se absteve por conta da idolatria. Se você não veio no culto de quinta, assista o meu vídeo de hoje, que eu soltei hoje, que é um trecho do vídeo de quinta-feira. Verso 18. 18? 17. No caso desses 4 jovens, Deus lhes deu conhecimento e inteligência em toda a cultura e ciência. E Daniel tinha discernimento sobre todo tipo de visões e sonhos. Passado o tempo determinado pelo rei para que os jovens fossem trazidos a ele, o chefe dos oficiais os apresentou diante de Nabucodonosor. Então o rei conversou com eles e não encontrou ninguém como Daniel, Ananias, Misael e Azarias entre todos os outros. Por isso eles passaram a servir o rei. E o rei achou-os 10 vezes mais instruídos do que todos os magos e adivinhos que havia em todo o seu reino, em toda a matéria de sabedoria e discernimento sobre a qual lhes perguntou. E Daniel permaneceu ali até o 1º ano do rei Ciro. Até aí. Daniel é um jovem judeu, tudo indica que ele tinha 14 anos,
numa cultura totalmente idólatra. Ele é um menino órfão, tudo indica era órfão, perdeu tudo. E Daniel foi fiel a Deus, tão jovem e mesmo assim ele foi fiel a Deus. Se Daniel, naquela cultura completamente pagã, anti-Deus, pôde ser fiel ao Senhor e o Senhor o honrou, nós também podemos. Nós também podemos. E tudo isso tem a ver com o versículo 8 do capítulo 1 que eu li para vocês. Daniel resolveu firmemente não se contaminar. Esse é um dos temas principais do livro de Daniel. Manter a nossa fé firme, não importa o que aconteça. E no final, de uma maneira ou de outra, seremos honrados, terminaremos mais saudáveis, mais fortes do que os homens deste mundo. E a minha pregação vai girar em torno disso hoje também. Meu primeiro princípio é que o mundo quer mudar a nossa identidade. O texto bíblico declara que aqueles meninos, que provavelmente tinham 14 anos, eles foram inseridos naquela cultura judaica, naqueles ensinamentos judaicos, eles deveriam aprender a cultura babilônica, o idioma, e o texto bíblico declara que o nome deles foi mudado. É claro que isso era proposital. A ideia era que eles perdessem por completo suas raízes judaicas. Daniel significa Deus é meu juiz. Beltesazar significa príncipe de Baal. Realmente eles queriam mudar a identidade daqueles meninos. E de tal maneira que eles fossem inseridos por completo na cultura babilônica e absorvessem por inteiro a cultura babilônica. O mundo continua fazendo isso. Sistematicamente, o mundo, por meio da escola, por meio das mídias, por todos os lados, nós somos massacrados. A nossa cultura é massacrada. Eles querem a cada dia arrancar a nossa identidade cristã. Quem nós somos, aquilo que nos define. A tal ponto que você chega a um momento da nossa história em que você não diferencia mais quem é quem. Você não identifica. Não há mais identidade. Porque os cristãos estão exatamente iguais aos homens babilônicos, aos homens de nossos dias. Mas assim como a vida babilônica, todos os ídolos babilônicos, aquele modelo de vida era falso, esse modelo de vida proposto hoje também é falso. Mas nós fomos chamados a sermos diferentes e a preservarmos a nossa identidade. Essa é a história do povo de Deus. Essa é a história. Por exemplo, Mordecai, numa época também que uma nação pagã dominava os israelitas. O texto bíblico declara que Amã era adorado por todos, quando Amã passava, todo mundo se ajoelhava. Diz o texto bíblico que Mordecai, ele sabia de sua identidade. Mordecai, ele não fazia isso. Ele era o único que não se ajoelhava. Amã ficou furioso e falou para o rei: meu rei, em todo o teu reino há um povinho que é diferente, tem uma identidade diferente. Esse povinho, os israelitas, eles não se submetem às suas leis, eles possuem as suas próprias leis. Por isso, eles devem ser mortos. Quando nós preservamos nossa identidade, pode ter certeza, seremos perseguidos. Todo aquele que quer ter uma vida piedosa, diz a Escritura, será perseguido. Mas, ao longo da história, isso se repete. Por exemplo, o autor Justo Gonzalez, ele vai dizer que um dos motivos que levou os romanos a perseguir a igreja foi justamente isto aqui que eu estou dizendo para vocês. Identidade. Eles tinham uma identidade, eles não se sujeitavam à cultura da época. Os romanos tinham vários costumes pagãos. Suas festas eram carregadas de idolatria e de absurdos, como, por exemplo, no Coliseu Romano, em que homens eram jogados como brinquedo e suas vidas eram ceifadas simplesmente para agradar a multidão. Esses cristãos não participavam dessas coisas. E, obviamente, eles eram perseguidos por isso. Sistematicamente perseguidos, porque eles eram diferentes. Mas essa é a questão. As pessoas podem nos identificar? As nossas vestimentas falam sobre quem nós somos? Ou
nós somos tão sensuais quanto o mundo? A maneira que nós somos família, que você cria os seus filhos. Ter filhos já é um bom indicativo se você é da Babilônia ou não, porque os babilônicos odeiam crianças. Como que nós somos? O nosso trabalho, a maneira que negociamos, nós somos diferentes. Nós temos uma identidade única que as pessoas falam, olha, aquelas pessoas elas são assim, ó. Dá para identificá-las. Elas são assim. E é muito engraçado porque as pessoas deste mundo, eles odeiam crianças, por exemplo. Odeiam crianças. E eu tenho 4, e eu acho muito pouco, mas como que eles ficam espantados? Por exemplo, no elevador lá do meu prédio, quando nós entramos, ninguém mais pode entrar, porque fica cheio. Como que eles ficam espantados? Como que eles se admiram? Como que eles olham, nossa, que isso nesses dias? Nossa, mas você é louco. Nós temos uma identidade ou não temos? As pessoas conseguem olhar para nós e ver que somos diferentes? Ainda que arranquem o nosso nome, nós devemos preservar os valores cristãos, esses valores oriundos da palavra de Deus, porque é justamente isso que nos mantém. Na Europa, a igreja foi se tornando a cada dia mais parecida com o mundo e perdendo a sua identidade, sabe? A cada dia. Várias e várias coisas foram sendo inseridas. E tudo isso em nome do progresso. Tudo isso visto como, que lindo que vocês são. Como que vocês são flexíveis. Que lindo, o mundo aplaudia. Pastorado feminino primeiro. Primeiro veio o liberalismo teológico. Aí veio o pastorado feminino. Esse foi o caminho da igreja na Europa. Liberalismo teológico, que é a crença de que a Bíblia tem erros. Crendo que a Bíblia tem erros, eles puderam então aceitar o pastorado feminino. Depois que aceitaram o pastorado feminino, também foi fácil aceitar o homossexualismo dentro da igreja. Foi normal. Por fim, a igreja morreu. A igreja se tornou tão igual ao mundo que o mundo disse: vocês não têm mais relevância. A voz de vocês não é mais dissonante. Vocês apenas engrossam o nosso coro. Vocês são como nós. Se vocês são exatamente o que nós somos, por que precisamos de igreja? A igreja sempre se manteve quando ela teve uma voz única, estilo João Batista, dissonante da maioria, preservando a sua identidade. Sempre foi assim que nós nos mantivemos. Quando isso foi perdido, aos poucos, a igreja foi morrendo. É aquela frase célebre de Jesus: vocês são sal, mas se o sal deixar de salgar, vocês só prestam para uma coisa, para serem pisados pelos homens. Quando o sal não salga, quando nós não somos mais instrumentos para impedir que a corrupção aumente, pelo contrário, nós adotamos a corrupção, Jesus diz: vocês vão desaparecer. Vocês vão desaparecer. Daniel, entretanto, por manter sua identidade, por dizer: nós não adoramos ídolos, nós somos de Israel. Nós não vamos comer comida sacrificada a ídolos, porque é isso que acontece aqui. Por isso que Daniel não queria comer aquelas comidas. O que acontece com Daniel? Daniel está mais forte, mais saudável, mais inteligente do que todos os outros jovens de sua época. Quando nós mantemos a nossa fé, Deus nos guarda. No livro de Samuel, Deus diz isso: aqueles que me honram, eu vou honrar. Aqueles que me honram, eu vou honrar. Mas hoje, as igrejas estão tão preocupadas em se identificar com o mundo, achando que isso é força, em se parecer com o mundo, que até a arquitetura das igrejas reflete isso. Em muitas igrejas, de propósito, se constrói parecido com balada. Eu não ligo definitivamente com a cor das paredes, não estou nem aí. Eu realmente não ligo. O problema é que se faz isso justamente por uma questão marqueteira de identificação. Justamente para que digam: está vendo que a nossa igreja não parece igreja? Está vendo que perdemos a nossa identidade por completo? Até na questão da arquitetura? Todas essas igrejas vão sumir, porque historicamente é isso que acontece.
o sal que não salga, ele é pisoteado. Fomos chamados para ter uma identidade única, preservá-la e lutá-la e manter a nossa cultura cristã. Do contrário, Deus mesmo há de vomitar a cada um de nós. Segundo, somos diferentes. Se temos uma identidade, somos diferentes. Somos diferentes. Daniel não queria comer aquelas comidas oferecidas pelo rei. O motivo é, elas eram oferecidas a ídolos. Você consegue entender quão complicado é ser único? Todo mundo se sentava e comia tudo. Daniel, só ele e seus amigos, tinham lá alface e chicória. Você entende quão complicado é ser único? Gente, só para vocês terem uma noção, até eu ando de bicicleta. Aí às vezes alguém vai andar de bicicleta com a gente. Aí chega lá e tem assim uma roupa adequada para andar de bicicleta. Entendeu? Tem uma formalidade ali. E às vezes alguém aparece todo informal, a gente briga, xinga, que isso, eu sou amador. É meio que instintivo, sabe? Essa ideia do ser humano de, peraí, por que você está sendo diferente? A gente quer nem que seja na marra, fazer com que você seja como nós. Isso é do ser humano, é do ser humano. A gente foi assistir a um jogo do Palmeiras e o meu pai teve a inteligência maluca de não estar no meio de torcida organizada, que a gente também não sabia que era torcida organizada, né? O Willi que meteu a gente nesse negócio. E meu pai estava sem camisa do Palmeiras, quase apanhamos por causa disso. Você acredita nisso? O ser humano é assim. Os diferentes são repelidos. Você entende quão complicado para Daniel foi fazer isso aqui? Ser único, totalmente diferente. Só essa questão mesmo. Por que eles não comem como nós? Por que eles são diferentes? Sempre gera repúdio. No livro Maquiavel Pedagogo, esse livro retrata o projeto comunista que esses progressistas tinham, visando uma reengenharia social por meio da escola. Esse livro é antigo. Tudo o que eles planejaram de fato aconteceu. Então, nesse projeto, eles, por meio de algumas pesquisas, eles entendiam como que o ser humano funcionava. Por exemplo, eles fizeram uma pesquisa, colocaram várias pessoas, eram atores, e uma pessoa que realmente estava participando da experiência. Colocaram uma lousa e fizeram vários riscos, linhas, na vertical. E uma visivelmente menor que as demais. Perguntavam, qual é a linha menor? Todos os atores propositalmente erravam. Sabiam, mas erravam. Qual a conclusão do experimento? Que aquelas pessoas que de fato estavam passando pelo experimento, a maioria delas, apesar de ser facilmente perceptível qual era a linha menor, elas erravam também. Eles entenderam, então, obviamente, o que até a percepção natural nos mostra. O quanto que o ser humano, ele tende a seguir a boiada. O quanto que o ser humano, ele tende a repetir comportamentos dos seus semelhantes, ainda que sejam comportamentos estúpidos e autodestrutíveis. Esta é a tendência humana. Por isso, você entende quão complexo é ser único. É sentar numa mesa e ser o único com alface enquanto está todo mundo comendo carne. É, lá na escola, o garotinho falar, eu não durmo com mulheres? Eu sou boca virgem? Você não lembra, gente? Eu lembro porque eu era garoto, eu era uma covardia, assim, acho que toda a covardia do mundo veio e parou em mim. E na minha época de garoto, era feio ser gay. Hoje é feio ser hétero. E aí tinha uma mocinha lá bonita, queria sair comigo e eu não gostava, eu achava ela muito chata. Mas eu tinha um medo tamanho de que me chamassem de gay, acabei saindo com a moça. Porque na época havia uma pressão violenta. Hoje se inverteu, né? A pressão violenta é para que você seja gay. Essa é a pressão na escola hoje. Então, essa
Isso que um garoto sofre hoje na escola, Daniel sofreu também. Daniel sofreu. Nós também sofremos. Sofremos no trabalho. Se você for crente de verdade, você vai sofrer. Não tem como não sofrer. Se você não rir das piadinhas. Você não riu da piada da mulher que dormiu com o mendigo, né? Não, você não riu, né? Crente não ri. Não comemora adultério. Não sambamos em torno do caixão dos outros. Experimente não rir enquanto seus amigos estão dando risada. Faça o teste. Experimente se vestir de uma maneira bela, mas piedosa, diferentemente daquela das mulheres deste mundo. Mas por que você se veste assim? Mas experimente ter uma família no padrão bíblico. Mas por que você faz assim? Mas de novo, outra criança. Mas por quê? E por que isso? Experimente. Porque só sem abrir a boca, ser diferente incomoda. Incomoda. É como se eles vissem na sua vida uma pregação ambulante. Uma pregação ambulante. Essa pessoa, ela está dizendo que eu estou errado. Ainda que você não diga nada. Então, eles se sentem muito incomodados e perseguem. Ser diferente, ter a coragem de não seguir a boiada, foi o que Daniel fez. Agora, é por medo de ser rejeitado, é por medo de ser perseguido, que muitas pessoas negam sua fé em Deus, negam seu pai e sua mãe até, simplesmente para agradar alguém. Simplesmente por isso. Porém, o que a Escritura declara é: se eu quisesse agradar a homens, diz Paulo, não seria servo de Cristo. Aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Você sente falta dos amigos mundanos? Se os seus amigos são mundanos e você é cristão, não tem como. Há um momento em que eles não conseguem suportar mais você. Ou eles se convertem, ou eles não suportam. Isso é o que se dá na maioria dos casos. Na maioria dos casos. Quantas vezes, sabe, em reuniões de pais, assim, de futebol, eu via que eu era um fardo para as pessoas. Não que eu ficasse proibindo, aí, não fuma, não bebe, não sei o quê. Porque o cara, e aí, vamos tomar uma? Não, não quero. Não que eu considere pecado beber moderadamente, mas não bebo nem moderadamente. É impressionante como que eles se sentiam incomodados com o fato de que eu não estava cachaçado. Eles todos lá com os zoinhos lá virando já. E eles ficavam incomodados. Não, não quero. Mas toma uma! Não quero. É impressionante. E aí, assim, eu não sei, sabe? Eu fiquei pensando, né? Eu falei, porque eu sou pastor, a maioria deles ali até sabiam que eu sou pastor, e as pessoas acabam tendo um respeito assim. Mas eu fiquei pensando, puxa vida, e o crente, né? Ele deve ralar, né? Porque aí o cara fala, você não bebe, deve uma pressão, um bullying violento, né? Deve ser. E daí? É a vida. Você não pode ficar sozinho. Quantas vezes em companhias assim, de ímpios, não que eu queria tratar, eu sempre tentei tratá-los com educação, como Daniel fez. Você nota aqui que Daniel não era tolo? Daniel, ele lidava muito bem com o seu superior, que era ímpio. Tanto é que ele conseguiu favor, o chefe dele, você nota pelo texto, que havia uma empatia, que ele estava todo preocupado. Daniel não era tacanho. Daniel não era tolo. Não era, não. Não era um brutamontes. Ele era firme em suas convicções, mas ao mesmo tempo educado, amoroso. Mas mesmo sendo assim, seremos perseguidos. É inevitável. É inevitável. Na sua escola, o seu filho, prepare para isso, ele vai ser perseguido. Não há outra alternativa. Eu lembro dos crentes, eu não era crente na época, né, na escola, no seu trabalho, enfim, é assim que funciona. É a nossa vida. Se formos fiéis, a Escritura declara: todos aqueles que querem viver piedosamente serão perseguidos. Vocês, eu serei. Se formos diferentes, se seguirmos o que a Escritura declara, não tem jeito, seremos perseguidos. Quantas vezes, né, fui lá pregar lá, não sei na onde, chego lá, alguém pergunta, né, começa a conversar comigo e falou assim: olha, a gente avisou que você ia vir pregar aqui. Aí alguém perguntou: quem vai vir pregar aqui? O pastor Rodrigo Mocelin. É aquele que ninguém gosta dele na cidade dele. Olha que coisa legal.
Aí estou lá na reunião, no futebolzinho, aí a pastora, ela cumprimenta, todos os pais sentados, ela cumprimenta este, pula, na maior cara dura, me pula, não me cumprimenta. E aí? Aí a gente já fica deprimido? É assim que nós fazemos? Oh, ninguém me ama, ninguém me quer. Olha, a partir de agora eu me converti de verdade, meus pais começaram a me perseguir porque nota que meu estilo de vida é diferente. E se você começar a mudar de vida de verdade, o seu estilo de vida vai incomodar os seus parentes. Eles ficam incomodados. E aí o que você faz? Ah, meu Deus, como triste eu estou. Você se lembra de como que a igreja lidou com a perseguição e com a rejeição? A igreja foi convocada, os apóstolos foram convocados a negar a sua fé. Vocês não podem pregar. Mas Pedro disse, não podemos fazer isso. Importa obedecer a Deus e não aos homens. Eles levam uma surra, e diz o texto que eles voltam para casa arrebentados, eles apanharam, e eles dizem assim, graças a Deus, o texto declara que eles voltaram louvando a Deus. Por quê? Graças a Deus, porque fomos considerados dignos de sofrer por amor ao nosso Deus. Ensine seus filhos assim. Molde-os assim. Se você for crente, você vai ser perseguido. Não é que eu acho, não é que eu penso, não é que há uma grande chance. Você vai ser. Você vai ser rejeitado. E não responda com ódio. Não fique com raiva deles. Erga as mãos e bendiga o nome do Senhor. Porque você está sendo cristão de verdade. Ao ser diferente, você será perseguido. Faz parte da vida. Nós não estamos nem aí. Eu, na realidade, até gosto, né? Como diria Leonard Ravenhill, minha ambição está na lista dos 10 mais perseguidos pelo capeta. Eu quero mesmo ser perseguido por homens ímpios. Esses dias, quem que me mandou? Um pastor meio conhecido aí, estava falando mal de mim. E ele, ai, pastor, o que ele está falando? Eu falei, glória a Deus! Um dia que um endemoniado desse falar bem de mim, eu paro de ser pastor. Por que você não tem medo de ficar sozinho? É melhor ficar sozinho e limpo do que acompanhado e imundo. Daniel não se preocupou em seguir a Deus. Ele seguiu a Deus, ele não se sentiu solitário, ele não ficou pensando, e agora o que será de mim? No final, ele estava mais saudável, mais forte e foi alçado às posições mais altas, porque Deus o honrou. Preocupe-se apenas em ser fiel a Deus. Terceiro e último princípio. Nós vamos terminar melhor. O chefe, quando Daniel disse, não vou comer essas comidas, o chefe temeu pela própria vida. Sempre é arriscado se posicionar por aquilo que você acredita, defender a sua fé. Por isso é necessário sempre ter fé de que Deus vai guardar você, de que Deus de alguma maneira vai cuidar de você, de que Deus há de proteger você e sua casa. É necessário fé. Daniel teve fé. Daniel teve fé. E, obviamente, no final, ele estava mais saudável, mais inteligente e foi alçado às maiores posições. Deixe-me dar alguns exemplos de como que isso acontece na prática. Se mantermos nossa fé, Deus há de nos honrar e de nos guardar. As igrejas que decidiram manter os cultos. Eu converso com vários pastores amigos meus. Todos eles são unânimes. A igreja cresceu. A igreja está mais forte. Mas no início, deu medo ou não? Deu. Foi arriscado? Será que vamos terminar saudáveis? Claro que foi arriscado. Medo de prisão, de multa. Mas aqueles que me honram, eu o honrarei, diz o Senhor. Aqueles que me honram, eu o honrarei. Vocês aqui que têm seguido o que eu tenho ensinado para vocês sobre família. Tenham filhos. Não coloquem o dinheiro em primeiro lugar. Adequem o seu trabalho às suas crianças. Façam isso. Não adequem as crianças ao seu trabalho. Não. A mulher será conservada na missão de mãe. Se preciso for, abra mão da carreira. Quer dizer, se tiver carreira, eu sempre aconselho, abra mão. Pelo menos por um momento. Para vocês seguirem o que eu digo, que é a palavra de Deus, vocês precisam de fé. Mas sempre nesse momento vem o medo, mas vai dar. E se a gente perder a cabeça? Daqui a alguns anos, vocês vão olhar para trás e vocês vão ver que vocês estão mais saudáveis.
que vocês são mais fortes do que essas outras famílias. Primeiro, vocês vão ser mais fortes financeiramente, porque a Bíblia diz: bem-aventurado o homem que enche a sua aljava de filhos. Não será envergonhado à porta quando o inimigo bater. Porque filho não empobrece ninguém. Filho é riqueza. E meu filho está aí para provar. Você viu o tanto de coisa que ele faz aqui? Ele toca guitarra, sai guitarra, vai para o violão, daqui vai, desce e vai para a câmera. Agora ele está aprendendo a fazer tráfego pago, que é como publicar na internet, nas redes sociais, fazer comercial. Eu pago 20% dos cursos que eu vendo para uma pessoa. Agora o meu filho vai trabalhar para mim, aí ele vai ganhar 5, aí eu vou ficar mais rico. Tá vendo? Viu como o filho enriquece a gente? Filhos enriquecem. Filhos são herança. Daqui a alguns anos, vocês vão ver isso. Vocês estarão mais saudáveis financeiramente. Não apenas isso. Aqui, ó. Os homens deste mundo estão presos apenas a dinheiro. Só tem cachorrinho. São infelizes. São infelizes. Vocês verão as mesas de vocês repletas de crianças. Vocês saberão, valeu a pena. Todo o sacrifício. E vocês vão estar mais saudáveis e mais poderosos. Mas hoje, vocês precisam de fé. Precisam. Mas amanhã, vocês estarão mais saudáveis. Crer em Deus. Seguir o que nós acreditamos. Daniel e seus amigos estiveram nas mais altas posições, justamente porque eles estavam dispostos a perder tudo, inclusive a própria vida, para serem fiéis. Impressionante como que a igreja atual, o alvo dela é ser um sucesso. O alvo de Daniel não era ser um sucesso. Justamente porque não era, e você vai ver isso ao longo do texto, ao longo da história de Daniel. O seu alvo não era ser um sucesso, era ser fiel. E por isso Deus mesmo o colocou nessas altas posições. Sabe, gente, até lá no mundo, pessoas ímpias que não se importam em serem únicas, que não ligam para o que os outros vão pensar. Até gente ímpia, quando faz isso, se dá bem. Do Luva de Pedreiro para as irmãs Williams. Você já viu o Luva de Pedreiro? Alguém já viu esse menino na internet? Alguém já viu? O rapaz é um fenômeno da internet, está ficando rico o menininho. Está ficando mesmo, está ganhando dinheiro. É um menino da internet, fez sucesso, está rodando o mundo aí as imagens dele, jogadores profissionais do mundo inteiro se curvando ao menino. E ele está ganhando dinheiro mesmo. Muito engraçado o menino, e ele contando a história dele, ele via os jogadores de futebol jogando futebol, e eles usavam luvas lá na Europa, e ele quis imitar. Só que ele foi lá e comprou uma luva de pedreiro. E todo mundo começou a tirar sarro dele. E sabe o que ele fez? Ele falou o seguinte: quer saber? Então, esse vai ser o meu nome. O apelido jocoso que eles estão me dando vai ser o meu nome, porque eu não estou nem aí para o que eles dizem. E é justamente isso, né? O marketing da luva do pedreiro, que, óbvio, é todo um conjunto ali marqueteiro, né? Que ele fez instintivamente, coitado, nem totalmente natural, da pureza dele. E está ganhando dinheiro. E ele conta exatamente isso. Eu fiz porque eu falei, eu não ligo para o que os outros dizem. Foi exatamente isso que ele fez. E assim, chega lá na sua casa, assiste um videozinho dele. Eu olho e falo, gente, eu não tenho coragem de fazer isso aqui, não. É igual, por exemplo, às vezes até na internet. Você já não tirou sarro daquelas pessoas bestinhas que ficam fazendo dancinha no TikTok? Já tirou? Você tem coragem de fazer? Não tem, né? Porque você está pobre, ele está rico. Ele não liga. Ele faz lá e aí impulsiona. O canal dele tem uma abrangência grande, ele ganha dinheiro. É assim, gente. Até isso aqui vale, isso que Daniel fez, vale até para ímpio que não está nem aí para Deus. O cara tem a coragem de fazer o que ele acredita, ainda que ele seja chamado de besta, ignorante, simplesmente fazer o que ele acredita. Até para esses caras funciona. Do Luva de Pedreiro, as irmãs Williams. Uma delas é considerada a melhor tenista de todos os tempos. Recentemente saiu a história delas em filme. Will Smith interpreta o pai das duas meninas. E aí, vou dar um spoiler aqui, tá? O problema é seu, você não assistiu o filme. Quer dizer, eu acho que não tem spoiler não, porque isso acho que é contado até no trailer, na sinopse lá.
A história real das duas meninas, elas eram ótimas no tênis porque o pai as treinou, mas num período da vida das meninas, na adolescência, em que o caminho natural para quem quisesse ser profissional era participar dos campeonatos infantis. Mas o pai não deixou. Por quê? No filme mostra uma menina, que seguindo esse caminho começou a usar drogas, e ele falou: é desumano isso. Elas são crianças ainda. Esses pais, ele chegou a dizer isso. Isso tem entrevista dele do pai na vida real, essa entrevista dele aí dizendo: esses pais dessas meninas deveriam ser presos. Por quê? É uma obsessão tão grande que as meninas se tornassem um sucesso que aniquilavam aquelas meninas. E ele disse: não, minhas meninas não vão participar desses campeonatos. Minhas meninas vão para a igreja. Minhas meninas vão para a Disney. Minhas meninas vão ser crianças. E aí eles diziam: ninguém jamais fez isso. Nenhuma pessoa conseguiu chegar ao profissional fazendo isso que você está fazendo. Ele disse: não importa. Está vendo, gente? E chegaram lá, e a menina é considerada uma das melhores de todos os tempos. Alguns falam a melhor de todos os tempos. Até gente ímpia, nem sei se ele era crente, não é? Lá fora, por seguir sua convicção, por falar: eu vou fazer isso aqui, mas ninguém faz. Está todo mundo comendo tudo aí, ô Daniel. Comendo isso aqui, você vai passar fome, você não vai ser saudável. Você tem certeza? Não interessa, eu quero seguir a minha fé, eu vou preservar a minha fé, preservar a minha identidade. Até gente ímpia, que tem a coragem de ser único, de não ligar para o que os outros pensam, até esses prosperam. Até esses pensando apenas em dinheiro. Defendem aquilo que acreditam. Nós não devemos fazer isso por conta da nossa fé, dos nossos valores? Manter o que nós acreditamos? Devemos. Devemos porque, no final, não importa o que aconteça, estaremos mais saudáveis, mais felizes, mais prósperos. Nós seremos honrados pelo nosso Deus. Por quê? Aqueles que me honram, eu o honrarei. É a promessa do nosso Deus para todos aqueles que são fiéis a Ele. Você crê? Vamos ficar de pé?